Em minhas mãos com o livro O Poder do Subconsciente, que é um livro que eu sempre indico para as pessoas que estão me acompanhando, para as pessoas que, de certa forma, estudam comigo em algum treinamento, inclusive na minha mentoria, porque esse livro, se você ainda não conhece, ele é um livro que faz com que você aprenda a distinguir entre mente consciente e mente subconsciente. E como isso pode ajudar a gente, né? Você vai entender que tudo na nossa vida começa pelas questões dos pensamentos, dos sentimentos, e isso está relacionado com a nossa mente subconsciente. Então, o que eu quero compartilhar com vocês sobre os conceitos desse livro é basicamente tudo que eu já trago aqui no canal. Eu já fiz há uns 2 anos atrás uma minissérie, vamos dizer assim, de vídeos falando sobre alguns conceitos do livro. E eu estou até pensando em fazer novos vídeos sobre o poder do subconsciente baseados aqui no livro. E aí me diz aqui abaixo se faz sentido para você a gente ter aqui mais uma série deste livro maravilhoso para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Bom, eu sou o Hermano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. Assim você não vai perder nenhum dos vídeos aqui. Eu quero te convidar também para clicar nos links aqui abaixo. Nós temos um formulário para você preencher a aplicação da mentoria O Despertar para tentar uma vaga tanto na mentoria individual quanto na mentoria em grupo, tá bom? O link está na descrição também para você adquirir o Diário da Gratidão, que é uma ferramenta de manifestação para os seus desejos. Bora lá. Eu estou aqui na página 44 do livro e eu quero destacar o que está falando aqui, né? Nessa página começa fazendo uma pergunta da seguinte maneira: você aceitou qualquer uma dessas? Aqui está falando sobre sugestões, autossugestões, heterossugestões, né, que ele sempre trata sobre isso, né? Sugestão, aquilo que vem de fora, e a autossugestão, aquilo que você mesmo enfatiza sobre você. E aqui ele está falando sobre sugestões que veio da mídia, que veio dos pais, do ambiente. E aí ele faz uma pergunta aqui no livro: você aceitou qualquer uma dessas sugestões, né? Então eu vou ler aqui e aí vamos caminhando nesse vídeo, tá bom? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplo de algumas delas. Você não pode. Você jamais chegará a ser alguém. Você vai fracassar. Você não deve. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente errado. Não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. Já ouviu alguma dessas? O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponto de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado, ou vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. Aceitando heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhes eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de reconhecimento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que, de outra maneira, poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível
o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode combater sugestões negativas. Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, medo, preocupação, ansiedade e desastre iminente. Se os aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver. Mas, se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas as ideias destrutivas, ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram. Examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com a finalidade oculta que era e é controlá-lo, instalando-lhe medo. Eu achei muito tremendo essa parte aqui do livro, que trata muito sobre as programações, né? Os nossos condicionamentos e frases que foram ditas para a gente enquanto criança. E essa programação vem nos acompanhando desde então e nós nos tornamos adultos cheios de sonhos, cheios de idealizações, projetos e até nos capacitamos para executá-los. Mas, como o próprio livro aqui diz, estas sugestões, quando aceitas, elas têm uma única função: nos causar medo e nos paralisar. Né? Então, como ele disse aqui, você deve ter ouvido muitas dessas. Né? Então, você não pode, você jamais vai chegar a ser alguém, você está totalmente errado. E nós também falamos muito dessas frases como se isso fosse verdade. Como se a gente realmente acreditasse nisso. Então, tudo que a gente repete, tudo que a gente fala, que aprendemos, né, na nossa criação, está na nossa mente subconsciente e a gente nem percebe. Então, os nossos pensamentos têm o poder de moldar a nossa realidade. Mas, quando esses pensamentos são apenas na mente consciente, que é 5% do que nós podemos mensurar, contra 95% da mente subconsciente, então, quando nós pensamos em algo bom, idealizamos, projetamos, né, a nossa vida, a vida dos sonhos, embora os pensamentos tenham esse poder de mudar a nossa vida, ele vai se deparar com algo que está lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que Bob Proctor chama de paradigmas. Aqui no livro O Poder do Subconsciente, nós podemos chamar de programações, que é o que o Joseph Murphy chama programações mentais. Agora, algo que me chamou a atenção aqui é o finalzinho aqui no último parágrafo que ele disse: examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Então, primeiro, nós temos preguiça. Nosso cérebro tem preguiça de pensar, preguiça de analisar, né? Muitas vezes na infância a gente fala, não gosto de matemática porque é difícil. Não é que é difícil, é que naturalmente a nossa mente tem preguiça de trabalhar, de estudar. E ela tem também uma função muito importante, né, o nosso cérebro, que é de poupar energia. Então tudo que despende de muita energia, de raciocínio, o nosso cérebro tenta deixar para depois, né? É o que nós chamamos aqui da procrastinação. E sempre deixa para depois o que é importante, por quê? Porque dá trabalho, porque vai gastar energia.
Mas ele dá aqui uma dica maravilhosa. Examine atentamente as sugestões ou as heterossugestões que vêm a você. E quais eu vou analisar e vou ter um senso crítico com relação às negativas, né? Como o próprio livro diz aqui, você deve viver isso todos os dias. Quando você liga a TV, nesses jornaizinhos que tem na parte do almoço, aí na sua cidade, pode notar, só tem caos. Só tem caos. É um que mata o outro, é assaltante, a polícia sendo baleada. Eu não estou dizendo que isso não acontece no mundo, é claro que acontece, mas o foco da mídia, não se engane, o foco da mídia é te causar medo e te paralisar. Mas por que, mano, que eles fariam isso? Por que um jornalista que estudou faria isso comigo? Para quê? Qual é o objetivo dele? Não é o jornalista, ele também não sabe disso, muitas vezes, né? Não sabe disso. Porque a grande mídia é controlada pelos dominadores do mundo, pelos donos do mundo. E esses donos do mundo são pessoas que detêm o poder, detêm o conhecimento e não querem que você tenha tempo e motivação para crescer ou estudar. É muito pelo contrário. Você vê esses políticos, né, os governantes que dizem que o Brasil tem que crescer, o mundo tem que desenvolver, mas isso é um discurso mentiroso. Não é verdade. Os políticos, né, a maioria dos governantes, não vamos falar políticos, não é generalizando, mas os governantes, a maioria deles não querem que você e que os seus filhos saiam da escola aprendendo sobre finanças, aprendendo sobre educação financeira como geral, educação na parte emocional, a inteligência emocional, aprender de fato a gerir, né, o dinheiro, gerir as suas demandas, porque eles querem mesmo que a população, a grande massa esteja controlada, esteja debaixo mesmo de influências. E essas sugestões que o Joseph Murphy fala aqui é justamente sugestões vindas para causar medo. O objetivo é esse, lançar medo, paralisar. E por várias vezes a gente é bombardeado mesmo por mensagenzinhas, né? Não sei se você lembra, na pandemia, né? Eu recebia direto, uma nova cepa, estão matando. Esses dias atrás, já faz uns 3, 4 meses, me falaram, você sabia que está vindo uma nova pandemia? Bom, não quero saber disso. Se está vindo ou não está vindo, eu não vou me opor para barrar nada. Porque se é que vem, virá, né? Do que adiantou as pessoas saberem que ia vir uma pandemia do corona? Do que adiantou? Não veio de qualquer jeito. As pessoas não foram acometidas disso. Outras sim, outras não. Não é a questão se haverá ou não haverá um caos. O problema está no medo sobre isso, no espalhar sobre isso. E o problema que, como nós somos influenciados, né, pelo externo, pelas sugestões, heterossugestões, essa heterossugestão aqui é a sugestão que está na malha. Eu já falei aqui em um vídeo sobre nós somos o tempo todo interligados mentalmente com a massa. Então, se a gente está nessa vibe de estar na massa, os pensamentos coletivos, os sentimentos coletivos, os desesperos coletivos vão nos alcançar porque é uma malha. É algo que está na malha, heterossugestões. Então, quando vem isso pra gente, a gente tem que identificar, assim como o Joseph Murphy diz aqui, analise, examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você tem esse poder de examinar. Vai vir não sei o que de catástrofe, o mundo está acabando, é o apocalipse. Examine isso e delete da sua mente. Mano, vai acontecer o apocalipse? Bom, a Bíblia está aqui, eu sempre tenho a Bíblia aqui na minha mesa, está sempre comigo. A Bíblia fala sobre esses termos, mas eu vou barrar isso? Não. E por que eu vou me preocupar? Né? Não é o momento. Bom, não vou falar de Bíblia aqui, mas tudo isso que se falam aí são coisas que é caos na sua mente.
para te causar depressão, ansiedade? Fala aí se você já não ficou ansioso vendo essas coisas. Ai, não tenho vontade nem de trabalhar mais. Se o mundo vai acabar, o mundo está acabando, eu vou parar de trabalhar. Por que eu vou trabalhar se o mundo está acabando, né? Isso são propositalmente sugestões para você mesmo não trabalhar. Acredite, é isso mesmo. Esse sentimento que você tem de, então eu vou parar com tudo porque está tendo um caos, vai ter uma crise, então eu vou parar, para que eu vou trabalhar sendo que eu vou ficar sofrendo depois? É isso mesmo, é isso a sugestão. É esta sugestão que está na malha, para que você pare com seus projetos, para que você desanime e fique mais vulnerável ao sistema, à manipulação. Porque se você já está pensando assim, olha só, se você já está ansioso, ou já esteve ansioso ou ansiosa por as questões que estão passando no mundo, guerras e tudo mais, saiba que toda a divulgação de tudo isso foi para justamente isso. Então, estão conseguindo. O que você tem que fazer é sair da malha, tentar fugir. Embora a gente estamos todos conectados, não tem como você se desconectar completamente, mas como o Joseph Murphy fala aqui no livro O Poder do Subconsciente, você pode examinar as sugestões negativas. E agora trabalhar com a autossugestão, o poder da autossugestão. É quando você fala para você coisas positivas. Então, se vê um pensamento negativo, examine, não é seu, deleta e põe pensamentos positivos. Porque os seus pensamentos, de acordo com o livro aqui, também com estudos, eles de fato são energias que moldam a sua vida. Você precisa pensar no que você quer, não no que você não quer. Porque tudo que você foca, o Tony Robbins dizia, tudo que você foca expande. Né? Então, o seu pensamento, uma hora ou outra, vai se tornar aquilo que você está buscando, porque faz parte de um projeto extrafísico. Então, o que você pensa no seu coração, e coração é mente, subconsciente, assim você é. E se você quiser que eu traga mais conteúdos aqui do livro Poder do Subconsciente, embora eu já tenha uma série aqui falando sobre esse livro, a gente pode dar uma repaginada. O que você acha? Me diz aqui abaixo. Vamos continuar falando desse livro? Te interessa esse conteúdo do Poder do Subconsciente? Então diz aqui abaixo. E olha só, se você quiser o meu acompanhamento para destravar a sua mente, para buscar mais sobre lei da atração, física quântica e fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, olha aqui, ó, aqui tem a mentoria O Despertar, que é um projeto que nós estamos trabalhando, que é maravilhoso, com o único objetivo de formar uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus. Nós teremos conceitos de física quântica, leis universais, espirituais, poder do subconsciente, mas tudo pautado aqui, ó, nos meus princípios cristãos. Bom, eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.